Oi, meu nome é Maria Beatriz, eu sou do segundo ano de Informática e eu vou falar sobre as camadas do modelo OSI, a camada de enlace, a camada de redes e a camada de transporte. Antes de falar sobre suas camadas, é importante saber o que é o modelo OSI e como funciona a sua arquitetura. O modelo Interconexão de Sistemas Abertos é um modelo conceitual criado pela Organização Internacional de Normalização que permite que diversos sistemas de comunicação se comuniquem usando protocolos padronizados. Em poucas palavras, o modelo OSI fornece um padrão para que diferentes sistemas de computadores possam se comunicar. Isso significa que, através do modelo OSI, é possível realizar a comunicação entre máquinas distintas e definir regras genéricas para a elaboração de redes de computadores, independentemente da tecnologia utilizada ou até mesmo da distância entre essas redes. Este modelo exige o cumprimento de certas etapas para atingir a compatibilidade, a portabilidade, interoperabilidade e escalabilidade. São elas a definição do modelo, definição dos protocolos de camada e a seleção de perfis funcionais. A arquitetura do modelo OSI tem o objetivo de organizar as etapas de comunicação em camadas hierárquicas. Cada camada lida com uma tarefa específica e se comunica com as camadas acima e abaixo dela. Como podemos ver na imagem, essas são as 7 camadas da arquitetura do modelo OSI. Hoje vou falar apenas de 3 delas, que são a segunda, a terceira e a quarta camada. Começando então pela camada de enlace de dados, ela é a segunda camada do modelo OSI e, entre outras coisas, é responsável por traduzir as informações da camada de redes em bits, para que então sejam enviadas pela camada física. Ela é dividida em 2 subcamadas. São elas controle de link lógico LLC e controle de acesso ao meio MEC. É nessa camada de enlace as mensagens são formatadas em pedaços chamados frames, ou quadros que contêm endereços de origem e destino. A subcamada MEC diz como os dados serão colocados no meio físico, ou seja, as informações que saem lá da camada 7 vão passando por todo um processo até chegar aqui na camada de enlace. A camada de enlace, então, prepara os dados para que eles possam ser encaminhados fisicamente para outro dispositivo. Essa subcamada também define qual é o endereço físico do dispositivo, conhecido como endereço MAC. Outras coisas como notificação de erro, controle de fluxo e a ordem em que os quadros serão enviados podem ser descritos aqui. Agora, já a subcamada LLC deve conhecer qual protocolo estará atuando na camada de rede. Quando o host recebe o quadro, o cabeçalho presente no LLC dirá para onde aquele quadro deverá ser destinado. Essa subcamada também pode fornecer controle de fluxo e sequência de bits de controle. Então, essa camada de enlace de dados é uma camada muito importante. É a camada que faz, a grosso modo, a interface da parte física da rede para a parte lógica. Então, ela recebe esses bits, transforma bits em bytes, transforma esses bytes em frames e encaminha para as camadas superiores. E também faz o contrário. A terceira camada é a camada de redes. Ela introduz a capacidade de rotear o tráfego de um ponto da rede a outro por meio de sub-redes. Aplica um esquema de endereçamento lógico aos pontos de rede, por exemplo, o endereço IP. Ela fragmenta os dados que vão ser transmitidos, caso o tamanho desses dados exceda um limite, de modo que segmentos de rede que não suportem quadros de tamanho grande possam também enviar dados sem problemas. O PDU da camada de rede é chamado de pacote. PDU é unidade de dados do protocolo. É um nome dado a um conjunto de dados presentes em uma determinada camada da pilha de protocolos. Bom, resumindo, as funções da camada de rede são realizar o endereçamento lógico e fazer a conversão do endereço físico para lógico e vice-versa. Fazer o encaminhamento de pacotes entre segmentos de rede separados. Realizar o roteamento, que é o mecanismo para que os roteadores consigam determinar caminhos e enviem os pacotes para chegarem no destino.
A camada de rede também pode realizar controle de tráfego. Ela realiza o NAT, a tradução de endereços de rede, e também realiza a entrega de relatórios de erros por meio de protocolos específicos. O endereçamento lógico pode ser realizado de várias formas. A forma mais comum é por meio do endereçamento IP, que oculta a rede física criando uma visão virtual da rede. O IP é um protocolo de entrega de pacote não confiável, de melhor esforço e sem conexão. Melhor esforço significa que os pacotes podem ser perdidos, ficar fora de ordem ou serem duplicados. Aqui podemos ver alguns dispositivos que operam na camada de rede do modelo OSI, por exemplo, os roteadores. E aqui nessa tabela a gente consegue visualizar outros protocolos além do IP que operam na camada de rede, como o ICMP, que é um protocolo de roteamento. A quarta camada é a camada de transporte, e ela é responsável pela comunicação de ponta a ponta entre os dois dispositivos. Isso inclui pegar os dados da camada de seção e dividi-los em porções chamadas segmentos antes de enviá-los para a camada 3. A camada de transporte no dispositivo receptor é responsável por remontar os segmentos em dados que a camada de seção possa consumir. Ela também é responsável pelo controle de fluxo e pelo controle de erros. O controle de fluxo determina uma velocidade de transmissão ideal para garantir que um remetente com uma conexão rápida não sobrecarregue um receptor com uma conexão lenta. A camada de transporte executa o controle de erros no lado do receptor, garantindo que os dados recebidos estejam completos e solicitando uma retransmissão caso não estejam. Outra função importante é que ela faz a multiplexação. A multiplexação permite que várias aplicações no mesmo computador acessem a rede de forma simultânea. Isso é feito por meio do conceito de portas de comunicação. As portas de comunicação é um meio que é usado para determinar qual processo em um host local se comunica com qual processo em um host remoto. Então, para um processo se comunicar com outro processo, utilizam-se portas. Uma porta é um número de 16 bits que identifica qual protocolo da camada superior deve entregar as mensagens recebidas. As portas de comunicação são divididas em 3 grandes grupos, portas bem conhecidas, registradas ou efêmeras. Além disso, elas são sempre associadas com o endereço IP mais um protocolo de transporte. E essas portas mais o endereço IP, mais um protocolo da camada de transporte vão formar os sockets. Aqui nessa tabela tem uma lista das portas mais comuns usadas na camada de transporte, como por exemplo a FTP. E nessa tabela a seguir, podemos ver a lista de alguns protocolos da camada de transporte, como o TCP e o UDP, que são os 2 protocolos principais.